Olá, está começando mais uma edição do Jornalismo Oncologia, um videocast mensal dedicado às principais notícias, pesquisas e discussões sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. No programa de hoje, o quadro de notícias traz um alerta da Organização Mundial da Saúde sobre o crescimento da incidência de câncer, uma nova indicação terapêutica para o câncer de mama aprovada pela Anvisa, a ampliação da vacinação contra o HPV no Brasil, os resultados da vacinação contra o HPV na Inglaterra, uma nova incorporação ao SUS para o tratamento da leucemia mieloide aguda e um estudo que associa a prática de atividade física à redução da mortalidade por câncer. Recebemos também o oncologista clínico Vladimir Cordeiro de Lima, presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, para uma conversa em 3 blocos sobre os avanços no tratamento do câncer de pulmão, os desafios de acesso à prevenção, ao diagnóstico e as diferentes opções terapêuticas, e as prioridades do Agosto Branco, campanha de conscientização sobre a doença. No quadro História de Paciente, você vai conhecer a trajetória de Maiara Pérez, diagnosticada com câncer de endométrio aos 28 anos. No Ciência em 2 minutos, o tema são os radiofármacos, a teranóstica e o papel dessas tecnologias na medicina de precisão a partir das pesquisas desenvolvidas pelo Câncer Tera. E ao final do programa você confere a agenda dos principais congressos e eventos da oncologia. Eu sou Moura Leite Neto, jornalista e doutor em oncologia, e este é o Jornalismo Oncologia. Abrimos essa edição com um alerta da Organização Mundial da Saúde. O mundo poderá registrar um aumento de cerca de 70% nos novos casos de câncer até 2050. Atualmente, são estimados 20 milhões de novos diagnósticos e quase 10 milhões de mortes por ano no mundo, o equivalente a mais de 26 mil mortes por dia. Segundo a OMS, sem medidas mais efetivas de prevenção, diagnóstico e tratamento, o número atual de casos pode chegar a cerca de 35 milhões em 2050. O novo relatório da OMS mostra que quase 4 em cada 10 casos estão relacionados a fatores que podem ser prevenidos, como tabagismo, consumo de álcool, excesso de peso, sedentarismo e infecções por HPV e pelos vírus das hepatites B e C. O documento também evidencia a desigualdade entre países ricos e pobres. Nos países de alta renda, 87 em cada 100 mulheres com câncer de mama estão vivas 5 anos após o diagnóstico. Nos países de baixa renda, esse número cai para cerca de 42 em cada 100. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova indicação para o trastuzumab deruxtecana. O medicamento poderá ser usado por pacientes com câncer de mama HER2 positivo em fase inicial, que mesmo depois de receberem tratamento antes da cirurgia, ainda apresentem células tumorais no tecido retirado durante a operação. Esse quadro, chamado de doença invasiva residual, indica maior risco de o câncer retornar. A aprovação foi baseada em um estudo clínico de fase 3 que mostrou redução de 53% no risco de o câncer voltar ou de morte entre esses pacientes. O medicamento funciona como um sistema de entrega direcionada. O anticorpo identifica as células do tumor com a proteína HER2 e leva a quimioterapia diretamente até elas. A terapia já pode ser utilizada no Brasil após a aprovação da Anvisa, mas ainda não está disponível no SUS e precisará passar pelo processo de avaliação para uma futura incorporação à rede pública. O Ministério da Saúde prorrogou até 31 de dezembro de 2026 a vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que nunca receberam o imunizante. A estratégia de resgate terminaria em junho, mas foi ampliada para tentar alcançar mais de 600 mil pessoas que perderam a vacinação na idade recomendada. Até aquele momento, aproximadamente 288 mil jovens haviam sido imunizados durante a ação. A vacina ajuda a prevenir a infecção persistente pelo HPV, vírus relacionado a cânceres do colo do útero, ânus, pênis, vulva, vagina, boca e garganta.
Para alcançar quem ainda não recebeu a dose, o Ministério orientou estados e municípios a reforçarem a vacinação em escolas, universidades e outros locais frequentados pelos jovens. No calendário regular do SUS, a vacina é oferecida em dose única para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos. Um estudo publicado na revista científica The Lancet mostrou que a vacinação contra o HPV praticamente eliminou as mortes por câncer do colo do útero entre mulheres jovens na Inglaterra. Entre 2020 e 2024, não foi registrada nenhuma morte pela doença entre mulheres de 20 a 24 anos. A vacina foi introduzida no país em 2008 para meninas de 12 e 13 anos e anos depois também passou a ser oferecida aos meninos. Além de impedir a maioria das infecções pelo HPV, ela evita que o vírus provoque alterações que podem evoluir para câncer ao longo da vida. O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde a combinação dos medicamentos venetoclax e azacitidina para adultos recém-diagnosticados com leucemia mieloide aguda que não podem receber quimioterapia intensiva. A decisão beneficia principalmente pessoas idosas, pacientes mais frágeis ou com outras condições de saúde que dificultam a realização dos tratamentos mais agressivos. A partir da publicação da portaria, o Ministério da Saúde tem até 180 dias para disponibilizar a terapia na rede pública. A leucemia mieloide aguda é um câncer que começa na medula óssea e evolui rapidamente, comprometendo a produção das células do sangue. A nova combinação de medicamentos atua de formas diferentes para combater a doença. Enquanto um dificulta a sobrevivência das células tumorais, o outro impede sua multiplicação. Considerada uma das principais opções para pacientes que não conseguem receber quimioterapia intensiva, a combinação dos dois medicamentos passa agora a fazer parte dos tratamentos oferecidos pelo SUS. Um estudo publicado em 2 de julho na revista PLOS Medicine acompanhou mais de 90 mil participantes do Reino Unido durante 12 anos. Os pesquisadores acompanharam o padrão de atividade física dos participantes por meio de monitores capazes de identificar quando a pessoa permanecia sentada por longos períodos e quando interrompia esse tempo com algum movimento. Cada hora adicional por dia passada sentada sem interrupções esteve associada a um risco 9% maior de morte por câncer. Substituir 1 hora por dia desse tempo por atividade física leve, como caminhar devagar ou realizar tarefas domésticas, foi associado a uma redução de 12% no risco de morte por câncer. Já trocar 30 minutos por uma atividade moderada reduziu esse risco em 8%. E bastaram 5 minutos de atividade vigorosa para que a redução chegasse a 22%. Como se trata de um estudo observacional, os pesquisadores não afirmam que interromper o tempo sentado previna o câncer, mas os resultados reforçam os benefícios de evitar longos períodos de sedentarismo. Agora recebemos Vladimir Cordeiro de Lima, oncologista clínico, presidente do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, o GBOT. Prazer em recebê-lo, Dr. Vladimir. Nas 2 últimas décadas, o câncer de pulmão mudou muito. O que mais transformou, na sua opinião, a forma como os médicos entendem essa doença e como hoje falamos em diferentes tipos de câncer de pulmão? Qual que é o cenário que nós temos hoje dessa diversidade de tipos de câncer de pulmão e não uma doença só, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite de estar aqui para falar sobre esse tema. Na verdade, o câncer de pulmão, o que a gente presenciou foram 2 mudanças, né? Um melhor entendimento da doença em si, né? Então, ao longo do tempo, a gente passou a classificar ou a dividir a doença em subgrupos menores de doença. Então, o que era antes uma doença, hoje viraram muitas. Primeiro, baseado na caracterização histológica, né? Mas, posteriormente, a gente começou a identificar, principalmente num subgrupo que a gente chama de carcinoma de pulmão de células não pequenas, e mais especificamente dentro dos carcinomas que a gente chama de não escamosos, né? A gente divide os tumores de pulmão em carcinomas de pequenas células, carcinomas de células não pequenas, e dentro dos não pequenas em células escamosas e não células escamosas. E dentro desse subgrupo especificamente de células não escamosas, a gente começou a identificar, ao longo do tempo, alterações moleculares, né, principalmente mutações em genes ou rearranjos, né, entre os genes, que são
fragmentos ali de DNA, né, que trazem informação genética da célula, ah, que são específicos de determinados subgrupos de tumor. E atrelado a isso, houve um desenvolvimento da tecnologia farmacêutica no sentido de desenvolver drogas direcionadas especificamente para algumas dessas alterações moleculares. Então, a gente não só passou a caracterizar diferentemente a doença baseado nessas alterações moleculares, mas também houve um desenvolvimento em paralelo e decorrente desse conhecimento de estratégias direcionadas para essas alterações moleculares, permitindo um tratamento mais individualizado. Em paralelo a isso, a gente também teve um desenvolvimento no conhecimento acerca da resposta imunológica contra o tumor, de como o corpo responde para tentar eliminar o tumor, como é que o tumor, o câncer, tenta escapar dessa resposta imunológica. E esse conhecimento também levou, junto com a tecnologia farmacêutica, ao desenvolvimento de drogas que a gente chama de imunoterapia, apesar de imunoterapia ser uma coisa muito mais ampla, que permitem que a gente module essa resposta imunológica no sentido de maximizar a probabilidade do sistema imunológico do paciente eliminar aquele tumor, né? Então a gente teve o desenvolvimento do conhecimento da biologia da doença, atrelado ao desenvolvimento de drogas específicas para algumas dessas alterações moleculares, que a gente chama de terapias-alvo, né? E, em paralelo, de estratégias para modular a resposta imunológica contra o câncer, que a gente chama de imunoterapia. As drogas mais usadas hoje são o que a gente chama de inibidores de checkpoint imunológico, mas existem várias outros tipos de imunoterapia sendo desenvolvidos, já alguns com aplicação clínica corriqueira, né? Ou pelo menos começando a se tornar mais corriqueira. Essa oncologia de precisão evoluiu muito no câncer de pulmão, né? Mas nós temos um tripé, né, no tratamento, né? Cirurgia, radioterapia e os medicamentos. Como que, no geral, eles são identificados sobre como que vai ser escolhido cada um e como que esses três têm uma sinergia, né? Podendo ser indicado um ou outro com ou sem cirurgia, ou enfim, como que elas são combinadas? É importante saber que nenhuma dessas tecnologias que surgiu, terapia-alvo, imunoterapia, veio substituir o que já existia, né? Uhum. Classicamente, a gente já tratava o câncer com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Essas estratégias, elas continuam sendo utilizadas. O que houve foi, novamente, uma melhor individualização do tratamento e uma maior combinação dessas estratégias no intuito de maximizar os resultados, né? Mas, de modo geral, a gente usa cirurgia. A cirurgia, quase que unicamente, a gente usa quando a doença se encontra no estágio limitado, digamos assim. É uma doença precoce, inicial, né? Estágios 1, 2 e alguns estágios 3, que a gente chama, ou seja, onde não houve disseminação para outros órgãos. A doença está restrita ali ao pulmão e aos linfonodos, onde você pode remover toda a doença com o intuito curativo, tá? Então a cirurgia ela é restrita basicamente para esse cenário. Ela pode ser usada em casos de doença mais avançada, mas mais para paliar algum sintoma. A radioterapia normalmente também ela é usada ou em substituição à cirurgia, quando o paciente não é um candidato à cirurgia, ou quando a doença não é metastática, mas ela é muito grande, muito extensa para ser removida completamente através de um procedimento cirúrgico. Você vai fazer radioterapia, normalmente combinado com quimioterapia. A quimioterapia, a terapia-alvo e a imunoterapia, que são os que a gente chama de tratamentos sistêmicos, por quê? Porque eles agem no corpo inteiro, né? Você vai administrar por via oral ou por via intravenosa, e aí aquelas drogas vão circular no corpo da pessoa e fazer efeito no corpo inteiro. Elas visam tratar a doença sistêmica. O câncer, uma das características definidoras do câncer é a capacidade que a célula ganha de sair do órgão de origem e circular e, eventualmente, se assestar num órgão à distância, que é o que a gente chama de metástase, né?
E quando o paciente chega para a gente, mesmo que ele não tenha uma metástase já estabelecida, a gente parte do pressuposto de que existem micrometástases, né? Células ou grupamento de células que estão circulando ou que já circularam e que, se não forem tratadas, podem, no futuro, levar ao desenvolvimento de uma metástase. Então, esses tratamentos sistêmicos, eles são direcionados ou para tratar uma metástase já estabelecida ou para eliminar essas micrometástases. Então, elas vão ser usadas exatamente nesse cenário. Se o paciente foi submetido a um tratamento com intenção curativa, cirurgia ou radioterapia, você pode usar a químio, a imunoterapia ou a terapia-alvo para tentar eliminar micrometástase e evitar que o paciente, no futuro, desenvolva uma metástase, que é um cenário que a doença deixa de ser curável, é tratável, mas não é mais curável. Se o paciente já é diagnosticado com a doença avançada, já disseminada, que infelizmente no câncer de pulmão é a maior parte dos casos, 50% a 60% dos casos, o tratamento ele não vai conseguir erradicar provavelmente a doença, pelo menos na maior parte dos casos, mas ele vai tratar, né? Vai reduzir o volume de doença, vai tratar os sintomas associados àquela doença e, idealmente, melhorar a expectativa de vida daquele paciente que está sendo tratado. Nós tivemos recentemente mais uma edição da ASCO 2026, né, que é o maior evento de oncologia clínica do mundo. O que houve em câncer de pulmão? Tem estudos, avanços que foram, de fato, bastante relevantes, com evidências que, sim ou não, de uma certa forma, mudaram a prática clínica? Todo ano, na verdade, o volume de conhecimento tem sido gerado hoje, tem ficado muito grande e o desenvolvimento tem sido muito acelerado, né? Então, a ASCO já não está, inclusive, comportando, né? Muitos dos estudos estão tendo que transbordar para outros congressos que antigamente nem eram de tanta relevância ou tinham uma relevância menor, dada o volume de informação que tem sido gerado, o que é bom, né? É bom para quem sofre dessa doença. Eu vou trazer aqui 2 estudos, na verdade, foram apresentados na plenária da ASCO. Tiveram vários outros estudos em fases menores, mais iniciais de desenvolvimento. Mas um deles foi um estudo chamado Libretto 432, que é um estudo, na verdade, que meio que vem consolidar um conceito, que é o conceito do uso de terapia-alvo no cenário adjuvante. Aquele paciente foi tratado com intenção curativa, que tem uma alteração molecular bem definida, e que você, em vez de usar a quimioterapia, você usa uma terapia-alvo, uma terapia direcionada para aquela alteração. No caso especificamente desse estudo, a alteração é o rearranjo de um gene chamado RET, que é um gene que ocorre em 2% dos tumores de pulmão só, né? A gente já tinha 2 precedentes anteriores para mutações no gene EGFR, que é muito mais frequente, e para rearranjos do ALK, que é outra alteração mais frequente. Estudos mostrando que terapias-alvo direcionadas para o EGFR e para o ALK resultaram em menor risco de recorrência da doença. E o Libretto veio trazer resultados semelhantes agora para o RET, né? Meio que consolidando um racional. É uma coisa que a gente já discute muito, se a gente precisa fazer, uma vez que a gente tem uma droga muito efetiva contra uma determinada alteração molecular, se a gente precisa fazer um fase 3 para cada uma das alterações moleculares. Até porque é muito difícil para essas alterações que são mais raras, você juntar um N suficientemente grande de pacientes para fazer um estudo de fase 3, né? Então, é mais um estudo que veio consolidar essa ideia de que, se você tem um alvo molecular para o qual existe uma droga hoje muito eficaz, já no cenário metastático, com uma atividade muito elevada e com uma tolerância boa, de que usar essa mesma droga no cenário adjuvante resulta no menor risco de recorrência da doença. Aí, inclusive, entra na questão do acesso ao teste genético, né? Que nós vamos falar mais no próximo bloco. Que é um problema. Na verdade, hoje, apesar da tecnologia estar, como eu falei, o volume de conhecimento gerado, a tecnologia, ela se desenvolver cada vez de forma mais acelerada, o acesso não evolui da mesma maneira. Nem o acesso ao diagnóstico, e principalmente na nossa realidade, nem o acesso ao tratamento, né?
Mas voltando um pouco na sua pergunta, né, o outro estudo é um estudo que chama Harmony 6, Sim. que é um estudo agora para doença metastática, para carcinoma de células escamosas, que é um subgrupo que a gente tem poucos estudos, na verdade, é uma doença mais difícil de tratar, exatamente porque a gente tem, diferentemente dos tumores não escamosos, a gente não tem essa pletora de estratégias, né? Basicamente o que a gente faz para esse subgrupo de tumores é químio com imunoterapia ou imunoterapia isolada, mas os resultados são inferiores do que a gente tem com carcinoma de células não escamosas. Certo. E aí saiu um estudo, que é esse estudo Harmony 6, um estudo na população oriental só, mas na verdade o que saiu foi uma atualização, foi o dado sobre vida global. É um estudo que usa uma imunoterapia um pouco diferente, que em vez de ele bloquear só uma molécula que está envolvida com a resposta imunológica, ele bloqueia uma segunda molécula, que é um receptor de um fator pró-angiogênico, que a gente chama, que está associado com formação de vasos ali no tumor. Isso tem um conjunto de implicações, mas o que é importante é que essa nova estratégia, um anticorpo bispecífico que a gente chama, foi combinado com químio e comparado com químio mais imunoterapia, que é algo que a gente já faz na rotina. E o resultado ele foi superior, tanto para taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. E provavelmente é algo que vai substituir a imunoterapia que a gente usa. A gente está aguardando um estudo confirmatório na população ocidental. E existem várias outras moléculas de diversas outras empresas com um racional de mecanismo de ação semelhante, né? Novamente, a gente vai cair na questão de se a gente vai ter acesso. Como essa é uma droga injetável, o acesso termina sendo um pouco mais simples na nossa realidade, pelo menos para quem tem plano de saúde. Né? Para quem não tem, não necessariamente. E doutor Vladimir, daqui a pouco eu volto contigo para falarmos sobre o Agosto Branco, o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. Agora é hora do quadro História de Paciente. Você vai conhecer Maiara Pérez, que recebeu o diagnóstico de câncer de endométrio aos 28 anos. Ela compartilha os desafios até chegar ao tratamento e mostra como informação e acolhimento podem fazer diferença ao longo da jornada. Confira. Olá, o meu nome é Maiara Pérez, eu sou de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Eu nasci na cidade que fica aqui do lado, que se chama Vitória. Atualmente eu estou com 40 anos e aos 28 anos eu fui diagnosticada com câncer de endométrio. Quando eu fui diagnosticada com câncer, eu fiquei muito perdida porque eu nunca tinha ouvido falar de câncer de endométrio e muito menos em pacientes de câncer de endométrio abaixo de 30 anos. E na busca por informações eu conheci a ONG que se chama Oncoguia, que me acolheu, me deu muita informação, me orientou, e eu gostei tanto que eu tô lá até hoje, agora como voluntário e membro do Comitê de Pacientes do Instituto Oncoguia. O meu diagnóstico ocorreu de uma forma muito peculiar e agressiva, contrário daquilo que a gente vê em filmes e livros. Eu apresentei os sintomas desde o mês de abril de 2014, meu diagnóstico chegou apenas no mês 11 de 2014. Eu passei por vários médicos, vários especialistas, vários ginecologistas, pneumologista, cardiologista, clínico geral, e eles diziam que era normal sentir dor, que era normal o sangramento que eu estava apresentando, que era exagero. Quando eu relatava que eu estava perdendo mais de 1 litro de sangue por dia, os médicos me disseram que era exagero. E no 4º episódio de hemorragia que eu tive, fui socorrida no pronto-socorro pela 4ª vez. Eu passei por uma violência médica muito absurda, onde que eles me acusaram de ter provocado um aborto. E como prova de tentar provar que o que eu estava falando era verdade, eu exigi uma biópsia do material que foi coletado de mim e 29 dias depois, sozinha, eu abri o resultado do exame dentro de um táxi. Eu descobri que eu estava com adenocarcinoma endometrióide grau 1, que na cirurgia de esterectomia total, por qual fui submetida, a gente percebeu que já era grau 2, porque já tinha invadido o miométrio. O que eu mais sentia falta quando eu recebi meu diagnóstico foi conversar com outra paciente de câncer de endométrio. Eu busquei no Google, busquei no Facebook, eu não encontrei ninguém que tivesse câncer de endométrio. E aquilo me assustou, porque parecia tão desconhecido, tão distante da realidade, e aquilo me deu mais medo até do que o próprio diagnóstico.
Eu tive a sorte de ser encontrada com uma paciente de câncer de intestino que se chama Milena Monteiro, ela é do Recife. Ela tinha passado pela bracterapia e ela foi a primeira paciente que segurou na minha mão e mostrou que era possível passar por tratamentos agressivos e seguir com a vida. Na ocasião, ela estava fazendo a pós-graduação dela. E eu estava vivendo aquela parte da névoa mental, de muito estresse, de muito esquecimento. E eu senti muita esperança de conseguir retomar minha vida, minha carreira, meus estudos, como um exemplo que a Milena me deu. E nesse anseio de encontrar alguém que falasse sobre câncer de endométrio e não ter encontrado, eu decidi ser a pessoa que ia começar a falar sobre câncer de endométrio. Então, quando o meu tratamento teve aquela regulação, já tinha feito a cirurgia, já tinha feito a bracterapia, já estava me recuperando, eu decidi dar voz a essa causa e comecei a falar sobre câncer de endométrio e todos os tumores ginecológicos, porque eu percebia que havia muito preconceito social, havia muito tabu para falar sobre sangramento, sobre menstruação, falar sobre vagina, era tudo tão estranho, tão misterioso, e eu não queria que continuasse com esse estigma. Eu queria que poder falar da saúde da mulher fosse uma fala normal, de um local de aceitação, de um cotidiano que a nossa população, mais de 50%, né, 52% da população do Brasil é feminina. Então, por que não a gente poder falar sobre as mazelas que nos afetam? Eu fui submetida a uma histerectomia total ampliada, do qual eu tirei útero, ovários, trompas, oomento, apêndice, os 2 pares de glândulas inguinais, o terço da vagina. Anos depois, eu tirei as mamas bilateralmente, como prevenção. E um dos tratamentos que eu passei também foi a bracterapia interna por HDR, que foi um tratamento que na época também a dosagem era muito forte, muito intensa, e que me deixou com sequelas no intestino. E a minha mensagem é que há esperança, que um dia de cada vez, um passo de cada vez, a gente vai vivendo só por hoje a gente vai na consulta médica, só por hoje a gente faz o exame, só por hoje a gente vai fazer a cirurgia. O paciente continua a ter sonhos além do câncer, o paciente continua a ter desejos além do câncer, você pode se apaixonar além do câncer, você pode voltar a estudar além do câncer, você pode voltar a trabalhar além do câncer, você pode conhecer outras pessoas além do câncer. O câncer se torna uma parte da nossa vida e não a vida toda. Eu queria muito que alguém tivesse alertado sobre o câncer de endométrio antes de eu ter meu diagnóstico, para que eu corresse ainda mais atrás do que eu corri, para que eu batesse mais porta do que eu bati. E para que eu já chegasse e falasse assim no consultório: olha, eu já vi uma menina que ela teve muito sangramento aos 28 anos e que era câncer de endométrio, então faz um exame em mim, por favor. Hoje eu sou a pessoa que eu queria ter conhecido. E isso me define como paciente oncológica e como ser humano. Estamos de volta com o Dr. Vladimir Cordeiro de Lima. E agosto branco, é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. Dr. Vladimir, gostaria que você falasse o tema deste ano do Agosto Branco é acesso. Quando falamos em acesso à prevenção, estamos falando apenas de campanhas anti-tabagismo ou também de garantir que a população conheça os fatores de risco que são além do tabagismo, doutor? Esse é o mote do GBOT para esse ano, né? Sim. Do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, que é o acesso. E quando a gente fala de acesso, na verdade a gente está falando de acesso a tudo, né? Acesso à informação do que aumenta o risco do desenvolvimento de câncer de pulmão, acesso a estratégias para mitigar ou abandonar, por exemplo, o hábito tabágico, que a gente sabe que é o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão, acesso a diagnóstico precoce, exames de rastreamento. Muita gente não sabe que já existe a recomendação para rastreamento de câncer de pulmão para populações de alto risco, né, tabagistas com alta carga tabágica ou com um tempo de exposição grande. Acesso a diagnóstico precoce, né, quando você tem não só o rastreamento, mas quando você tem uma lesão suspeita, de você conseguir fazer o diagnóstico em tempo hábil. Acesso a diagnóstico molecular. Sim. Né? No Brasil, por exemplo, apesar de ter comentado anteriormente que hoje em dia a gente subclassifica a doença baseada no perfil molecular, as operadoras de saúde não reembolsam isso, né? E
no SUS muito menos, né? E acesso a tratamento, no final das contas, né? A tratamento, não só o tratamento, melhor tratamento mais direcionado, mas também num tempo adequado, né? Que também é um problema. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de dar o diagnóstico correto, a gente tem limitações de acesso a essas terapias novas no SUS, com certeza, no sistema público, mas mesmo no setor privado, a gente tem vivido um cenário de, principalmente para as terapias orais, né, onde existe uma certa distócia e de como esses tratamentos são viabilizados e como que as aprovações do ponto de vista legal elas acontecem no Brasil. São drogas que muitas vezes a gente, mesmo para o paciente privado, a gente tem muita dificuldade de garantir que o paciente acesse. Então a ideia, quando a gente criou essa campanha, é discutir essas múltiplas facetas do acesso, né? Sim. Doutor, vamos primeiro aqui bater no tabagismo, né? É o principal fator de risco para câncer de pulmão. E como, assim, o Brasil, historicamente, ele tem um êxito em campanhas anti-tabaco, né? Reconhecidas mundialmente. Mas o que falta para que as pessoas reduzam ainda mais esse consumo, para que menos pessoas, de fato, sejam tabagistas? Isso valendo para qualquer tipo de tabaco, né? De fumo. Que eu queria, inclusive, que você falasse sobre todos eles, né? Cigarro eletrônico, narguilé, enfim. Quando a gente fala tabaco, a gente está falando de tudo, né? Cachimbo, narguilé, cigarro, charuto, é tudo tabaco. Mascar. Sim. Também tabaco, que aumenta, apesar de não seja hoje em dia não sendo tão comum no Brasil, é mais comum na Índia, mas aumenta risco. E outras formas de consumo eu não gosto de chamar o vaping de tabagismo porque ele não usa na tabaco prática, mesmo, né? Mas esses dispositivos eletrônicos, né, de dispensação de nicotina, o vaping, o cigarro eletrônico e também outros cigarros, cigarro de maconha, por exemplo, que aumenta também o risco de câncer de pulmão, né? Que algumas pessoas também não sabem disso. Sim. E existem outros fatores, tá? Mas por que a gente fala tanto do tabaco? Porque ele é o principal fator. Varia de 75% a 90% esse risco. Então, 75% a 90% dos casos de câncer de pulmão são associados à exposição ao tabaco atual ou pregressa, tá? O que é que isso significa? Que em cada 10 pacientes com câncer de pulmão, 7 a 9 foram ou são tabagistas. E entre cada 10 tabagistas, 1 a 3 vai desenvolver câncer de pulmão. É muita gente. Sim. Né? Isso está associado com quanto de cigarro, o número de cigarros que você fuma, cigarro, charuto, whatever, e o tempo. E, na verdade, o tempo ele é mais importante, o tempo de exposição ele é um fator mais importante do que a quantidade de cigarro. Tem muita gente que fala, eu fumava 5 cigarros por dia, mas fumou 40 anos. O risco dele é cumulativo, exatamente. Mas outras formas de exposição, como o cigarro eletrônico, o que a gente não tem hoje? É o dado epidemiológico ainda, porque demora para você demonstrar isso em estudos epidemiológicos, em cortes epidemiológicos. Precisa de 20, 30 anos. Sim. Mas a gente sabe que o cigarro eletrônico ele tem substâncias que são carcinogênicas, né? Ele gera inflamação crônica no pulmão, que é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão. Em modelos animais, ele já se demonstrou carcinogênico. Em culturas de células, ele já se demonstrou capaz de gerar dano no DNA. Então, a gente tem toda a evidência de modelos pré-clínicos e algumas características clínicas sugerindo que ele também é potencialmente lesivo. Recentemente saiu um trabalho muito interessante que eles pegaram, porque também tem muita gente que defende o cigarro eletrônico como maneira de você largar o cigarro, né? Os dados na literatura são meio controversos, mas um dado importante que saiu recentemente é que eles pegaram indivíduos que foram tabagistas, é um estudo oriental, e eles compararam aqueles que pararam
completamente de fumar, versus aqueles que trocaram pelo cigarro eletrônico. Sim. E o risco de desenvolvimento de câncer de pulmão naqueles que continuaram usando o cigarro eletrônico, que pararam o cigarro mesmo, mas continuaram o cigarro eletrônico, foi 2,5 vezes maior de desenvolvimento de câncer de pulmão do que quem parou de fumar completamente. Mostrando que ele tem um efeito ali de perpetuar provavelmente o processo inflamatório no pulmão e aumentar o risco de câncer de pulmão. Então, não existe... Eu costumo dizer que se a gente precisasse fumar qualquer coisa, a gente tinha nascido com um buraquinho para encaixar o cigarro eletrônico, o cachimbo, o que fosse. Né? É para entrar limpo no pulmão, que é uma outra discussão. O nosso ar é cada vez menos limpo. Né? Uma outra preocupação que a gente tem muito grande hoje em dia, que exige uma ação coordenada da sociedade inteira, é poluição do ar. Né? Então, nos indivíduos não fumantes, o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão, que é 12 a 25% dos casos, e está aumentando, tá? É poluição do ar. Né? E isso não é uma coisa que o indivíduo só... Ele pode fazer algumas ações, mas é uma coisa que precisa de uma ação que toda a sociedade se aperceba, né, de que muitas das coisas que a gente faz hoje, muito da ação humana, gera um dano que se estende para todo mundo e para gerações futuras, né, e que está piorando. Né? Então, acho que a gente tem... De fato, o consumo de cigarro no Brasil é um dos mais bem-sucedidos. Eu acho que para melhorar ainda mais, a gente teria que tornar a droga uma droga ilícita, como qualquer outra droga. Aumentar a taxação. Né? A Inglaterra funciona muito bem você aumentar o custo que até chegou a aumentar, mas estacionou, né? Tem que ser mais. Tem que ser mais relevante. Mais caro. Né? E acho que continuar com as campanhas de educação, acho que foi o que o Brasil fez de melhor, né? E dar suporte também, tirar a culpa, descriminalizar, porque também existe muito de você culpar. O próprio paciente que fuma, ele tem uma coisa da culpa, né? É uma coisa que ele procurou, e as pessoas têm essa coisa, ficou doente, mas foi você que procurou. E é uma dependência. Né? A dependência química, psíquica, é igual uma droga qualquer, é igual a cocaína. Então você precisa de um suporte. Não é fácil para o tabagista parar de fumar, mesmo com, às vezes, apoio. Existe uma dificuldade muito grande, porque existe, de fato, uma dependência como a qualquer outra droga. Né? Sim. E sobre o câncer de pulmão em não fumantes, né, que é essa parcela de 15%, 20% dos casos, e aí não só aquele fumo passivo, né, mas outros fatores não relacionados ao cigarro, né? Você falou da poluição, mas, por exemplo, as mulheres são mais sujeitas do que o homem a outros fatores, inclusive tem um trabalho do GBOT sobre isso. Queria que você falasse desse cenário. Na verdade... As mulheres, o número de casos em não fumantes é maior entre mulheres. Tá? Existe um conjunto de coisas que são potencialmente explicáveis e tem uma parte que a gente não sabe. Tá? Que são as perguntas que a ciência vai responder um dia. Né? Então, existem vários dados sugerindo que as mulheres têm uma suscetibilidade maior a determinados tipos de dano. Tá? E algumas exposições eles são mais comuns entre mulheres. Então, exposições a fumos domiciliares, que a gente chama, que é de queima de lenha, queima de carvão. Como a mulher muitas vezes ainda desempenha esse papel de preparar comida, né? Inclusive na nossa cultura, principalmente em áreas mais do interior, essa exposição a óleo em alta temperatura, aqui no Brasil não é muito comum, mas no Oriente que se prepara, né, a comida no wok ou deep frying, né, que você usa óleo em temperaturas muito altas. Então essa vaporização do óleo e essa fumaça liberada pela queima desses combustíveis que são usados em fogões a lenha, etc., eles estão associados com um risco maior de desenvolvimento de câncer de pulmão. E como a mulher fica mais nesse ambiente, ela termina tendo uma exposição maior. A mesma coisa a exposição a radônio. Né? Radônio é um gás radiativo que é eliminado. No Brasil, a gente não tem nenhum mapeamento bem feito. Né? Nos Estados Unidos é obrigatório, quando você vai construir uma casa, você tem que dosar no solo. E aqui não. Aqui não, né?
Ninguém sabe. Você sabe quanto é que libera de Não. radônio aqui? Porque aí você tem que fazer preparar, né? Fazer uma proteção para evitar isso. E como as mulheres ficam mais tempo também no ambiente interno, em teoria elas têm uma exposição maior a esse tipo de fator de risco. Sim. Né? Outros fatores de risco expõem mais, inclusive, quem está fora. Tem uns trabalhos aqui do pessoal da USP, né? Que do Pepino, né? Que ele avaliou pulmão de taxistas, né? Sim. E ele mostra que tem uma correlação com o tempo. Esses indivíduos que ficam mais tempo circulando têm uma exposição maior, né, à fumaça do trânsito, liberada pelo trânsito. E essa exposição não tem muito como você escapar. Existem as exposições ocupacionais também, que estão muito associadas com a atividade industrial, né? Então, amianto ainda existe no Brasil, né? Exploração, sílica, níquel, cromo. Então, são exposições ocupacionais que aumentam o risco de câncer de pulmão. Né? E existem associações com doenças inflamatórias crônicas. Então, tuberculose aumenta o risco, artrite reumatoide, asma aumenta o risco de câncer de pulmão. O vape, muito provavelmente, porque gera uma inflamação crônica, além de ter substâncias procarcinogênicas. Então, qualquer coisa que inflama o pulmão cronicamente, e no câncer de pulmão do não tabagista, a inflamação parece ter um papel muito importante. Na verdade, o principal papel da poluição é exatamente gerar uma inflamação crônica no pulmão e favorecer o desenvolvimento de células ali que, por acaso, adquirem uma alteração que leva à malignização. Entendeu? Alguns são o tabaco passivo, que você falou. Isso é uma coisa importante, né? Quem convive com alguém que fuma, apesar de ter um risco menor, o risco é muito maior do que não fuma. Né? E é interessante que as substâncias eliminadas pelo cigarro, que são carcinogênicas, elas ficam nas superfícies. Né? Então, tem trabalhos, inclusive alguns trabalhos brasileiros, que eles fizeram avaliação nos PETs, né, de fumantes, mostrando que tem alteração na mucosa dos cachorros, dos gatos. E quando você faz a análise química das superfícies das paredes, você encontra concentrações altíssimas de substâncias tóxicas que são eliminadas pelo cigarro. Né? Então, não só a exposição direta, mas a contaminação do ambiente que acontece quando o indivíduo fuma, principalmente em ambientes mais fechados. Isso também foi outra coisa no Brasil, porque foi proibido, né? Mas, por exemplo, no Canadá, você não pode fumar até, se eu não me engano, 10 metros de nenhuma repartição, de nenhuma construção. Né? Você só pode fumar em ambientes completamente abertos, né? De fato. Então, acho que novamente a gente pode estender algumas restrições para minimizar determinadas exposições. Sim. Doutor, nós temos em câncer, né, para diagnóstico precoce, para rastreamento populacional, em câncer de mama, mamografia, colonoscopia no câncer coloretal. Você falou, são poucos os tipos, né? Principalmente para alguns dos mais incidentes nós temos rastreamento, e trouxe a questão do câncer de pulmão com a tomografia computadorizada de baixas doses. Queria que você falasse como que se construiu esse conhecimento sobre como que esse tipo de rastreamento poderia ser eficaz em câncer de pulmão e como que está o acesso a ele hoje e a quem é indicado. Então, o rastreamento em câncer de pulmão já vem sendo pesquisado há muito tempo. Sim. Tá? Então, no começo se avaliou fazer análise de escarro, fazer raio-x de tórax, e nenhum desses estudos... Porque um bom exame de rastreamento, ele não precisa só detectar mais câncer. Ele tem que detectar mais câncer em estágios iniciais ou numa fase onde a lesão que existe é uma lesão pré-maligna. Então, você quer detectar a doença no estágio suficientemente precoce ou de preferência pré-maligno, porque você quer ter um impacto em mortalidade. Você quer reduzir a mortalidade pela doença. Tá? E esses estudos com escarro, com raio-x não mostraram. Alguns estudos depois começaram a usar
estudos retrospectivos, começaram a usar a tomografia e viram que melhorava o diagnóstico. E a gente teve tem outros estudos, mas 2 grandes estudos, que é o NLST e o Nelson, estudos randomizados, que avaliaram a tomografia de baixa energia, de baixa dose de energia, em populações de alto risco. Os critérios dos estudos eles são um pouquinho diferentes, mas basicamente o que eles incluíram foram ou indivíduos com tabagismo ativo, né, ou que tinham uma carga tabágica elevada, entre 50, novamente variou, 50, 70, 50 e 80 anos de idade, né? Essa é mais ou menos a faixa que a gente recomenda. Aqui no Brasil ficou de 50 a 80 anos de idade, né? E que também variou, dependendo do estudo, mais do que 30 anos maço, que é você multiplica o número de cigarros, o número de maços fumados vezes o número de anos, para você ter a carga tabágica, né? Então, nesses estudos variou de 20 a 30 anos maço. A gente no Brasil tem recomendado acima de 20 anos maços e que pararam de fumar há menos de 15 anos. Essa é a população que é considerada de alto risco, né? Então, 50 a 80 anos de idade, fumantes ativos com a carga tabágica superior a 20 maços ano, ou que se pararam de fumar há menos de 15 anos de interrupção. Esse é o subgrupo que tem recomendação de fazer tomografia de baixa energia para rastrear câncer de pulmão. Então, a recomendação é fazer isso anualmente, né, até completar 80 anos. Hoje não existe um programa de rastreamento como existe com mamografia, Papa Nicolau. Não existe um programa. Está sendo discutido, está sendo analisado como é que isso vai ser implementado, porque não adianta também só você diagnosticar, você tem que tratar o paciente que for diagnosticado, você tem que absorver o paciente que for diagnosticado, né? Então, isso está em discussão para que seja viabilizado. Existem várias redes privadas ou hospitais que fazem isso dentro da estrutura da rede ou dentro do hospital, né? Mas são ações isoladas, né? Não existe nenhuma ação coordenada como você tem, como eu falei, para câncer de mama, para câncer coloretal. E imagine, se mesmo para esses câncer de mama, 40% das mulheres ainda não faz mamografia, né? Imagine para câncer de pulmão. Eu acho que vai mudar, mesmo em países onde isso já foi implementado, como os Estados Unidos. Tem trabalhos recentes mostrando que o número de pacientes que não é rastreado ainda é enorme, né? Porque isso passa por não só ter o acesso ao exame, ter acesso, como eu falei, ao encaminhamento para se tratar, mas também tem uma coisa de educação, e que não é só do oncologista. Na verdade, é muito mais importante você educar os não oncologistas, a população e os médicos não oncologistas, do que educar o oncologista. Provavelmente hoje a maior parte dos oncologistas sabe que tem que, pelo menos deveria saber, que é possível rastrear câncer de pulmão para esse subgrupo. O que é que falta hoje? Como a gente acabou de falar, existem outras populações que desenvolvem câncer de pulmão, e hoje a gente está tendo um aumento do número de casos de câncer em não fumantes. Sim. E a dúvida existe algum benefício de rastrear essas populações também? Se sim, todo mundo ou parte dessa população? E se sim, como que a gente faz? Usando tomografia de baixa energia? O intervalo é o mesmo? Então, essas são perguntas que estão em aberto ainda. Sim. Bom, doutor, e aí, sendo feito o diagnóstico, entra a questão do tratamento, e vamos aqui, né, aproveitando o tema do GBOT para o agosto branco, acesso. Né, como que está o acesso ao tratamento? Seja ele cirurgia, seja radioterapia. Sabemos que radioterapia, por exemplo, para tumores torácicos, né, câncer de pulmão entre eles, tem, por exemplo, EMRT, que é um tipo de radioterapia mais moderna, mais acessível, mais na saúde suplementar, não necessariamente no SUS. E medicamentos, né? Acesso a teste genético para saber qual é o perfil molecular, saber que droga indicar, porque tem todos esses avanços, mas se tem esses avanços, precisa saber com o teste genético se o paciente vai se beneficiar ou não, né? Ou seja, queria que você trouxesse esse cenário de como que estamos em acesso no âmbito do tratamento. A gente tem 2 Brasis, Sim. assim, na saúde, né? Tem aquele é a população, 25% que tem acesso à saúde suplementar, e o restante, 75%, que é tratado no Sistema Único de Saúde, tá? Sim.
E aí as coisas são muito diferentes de verdade. Eu vou dizer que, de modo geral, cirurgia, em teoria, o acesso é o mesmo, Uhum. tá? O que você tem uma limitação de acesso a tecnologias como cirurgia robótica, por exemplo, na Sim. saúde, no SUS, né? Na saúde pública. A radioterapia, por incrível que pareça, melhorou muito. Então, hoje em dia, Sim. você consegue fazer IMRT no No SUS. SUS também. Você consegue fazer radioterapia estereotática hoje no SUS. Né? Existe a PAC que cobre isso. Né? É uma coisa mais recente, mas melhorou bastante. Então, em teoria, isso é Hum. acessível, né? Desde que você tenha um hospital que tem estrutura. O problema é o volume, né? Que você dá Sim. vazão a esse volume. Já para terapia sistêmica, a coisa pega, de verdade, né? Hum. Hoje a gente trata no SUS basicamente igual que a gente tratava 15 anos atrás. Né? Tá. É basicamente o que você consegue dar de tratamento sistêmico no SUS é quimioterapia, né? Terapia-alvo, imunoterapia, apesar de algumas dessas estratégias estarem aprovadas, por exemplo, na Conitec, as APACs elas não cobrem os custos, né, desses procedimentos. Então, se um hospital eventualmente resolver dar para um paciente, ele vai arcar com prejuízo, né, porque o que ele vai receber do Ministério da Saúde, do Estado, do governo, não é suficiente para pagar aquele tratamento, né? Então, houve a incorporação de algumas tecnologias, mas não houve o ajuste do valor pago que não é condizente com aquela tecnologia, né? Então, o paciente, na maior parte das vezes, termina sem receber, né? E mesmo o que existe de aprovado é muito limitado, né? Durvalumab pós-quimio-radioterapia, terapia anti-GFR, terapia anti-ALK. Mesmo no sistema privado, principalmente para as terapias orais, existe uma as pessoas têm dificultado, as operadoras têm dificultado, porque são tratamentos muito caros, Uhum. né? O acesso a terapias orais, principalmente, né? Então existe em muitos cenários, e isso tem ficado mais comum, né? Então o número de documentações que você tem que enviar para poder ter aprovação, ou a argumentação de que não está no rol da ANS, apesar de estar aprovado pela Anvisa, de ter bula no Brasil, de ter comercializado no Sim. Brasil, né? O que para mim é um contrassenso, né? Porque a ANS não é um órgão regulatório, é um órgão com uma lista de procedimentos mínimos que tem que ser dados, né? E a questão da testagem é uma outra loucura, assim, porque não é reembolsado. Alguns testes são, então teste para EGFR isolado é reembolsado, teste para PDL1 isolado é reembolsado, mas os painéis genômicos amplos, que é o que a gente hoje precisaria, não é reembolsado por nenhuma operadora de saúde e muito menos no SUS, né? E para eu poder dar a terapia-alvo e a imunoterapia, eu preciso dessa caracterização molecular, pelo menos para os carcinomas não escamosos. O argumento das operadoras de saúde é que isso existe de forma gratuita. Né? No Brasil existe um consórcio da indústria farmacêutica que foi criado há um tempo atrás, que antes chegou a contar com 7 empresas Uhum. participando ali do consórcio, hoje só tem 2. Então, é uma Sim. coisa que está fadada a deixar de existir, né? Sim. E que mesmo existindo ele logisticamente ele é muito complicado, principalmente para quem mora longe de São Paulo, porque a maior parte dos laboratórios que fazem os testes ficam aqui e quem mora no Nordeste, na região Centro-Oeste, tem toda uma logística para enviar. Então demora muito tempo. Para você ter ideia, o ideal é que um teste molecular amplo demore no máximo 14 dias para Sim. você ter o resultado, né? E nesse sistema, ele tem demorado em torno de 4 semanas, quando tudo funciona muito bem, por conta de disponibilizar a amostra, mandar a amostra para cá, ter material adequado e Sim. ter o resultado. Então a gente tem uma dificuldade não só da disponibilidade do teste, do reembolso, que não existe, Uhum. mas também por conta dessa restrição de reembolso, tem poucos lugares que fazem, o que torna a disponibilidade e a agilidade
na disponibilização dos resultados do que existe também comprometido, né? De certa forma comprometido. Doutor, daqui a pouco voltaremos contigo para mais um bloco do nosso papo. O Ciência em 2 Minutos de hoje aborda o papel dos radiofármacos e da teranóstica na medicina de precisão. Conheça as pesquisas conduzidas pelo Cancertera nessa área. Olá, meu nome é Celso Dario Ramos, eu sou professor titular de Medicina Nuclear aqui da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e sou vice-diretor do Cancertera. Cancertera é o Centro de Inovação Teranóstica em Câncer, que é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. É um projeto bastante grande que tem por ideia principal criar radiofármacos teranósticos. Teranóstico é uma palavra que vem da junção da palavra terapia e diagnóstico, ou seja, nós pesquisamos moléculas que se acumulam no câncer e permitem fazer a imagem desse câncer através de uma radiação mais fraquinha, menos intensa, e ao mesmo tempo é possível pegar essa mesma molécula e introduzir uma radiação mais intensa para destruir esse câncer. O teranóstico permite diagnóstico e tratamento com a mesma molécula. Para fazer isso, existe uma equipe enorme de pesquisadores que incluem médicos de diversas especialidades, diversos químicos, biólogos, físicos, matemáticos, epidemiologistas e vários outros. Nós já obtivemos vários resultados interessantes, já temos propostas de novas drogas para tratamento de alguns tipos de câncer e já estudamos diversas imagens, diversas moléculas para produzir imagens de câncer, bem como marcadores da atividade desses cânceres que nós estudamos. Como projeto futuro, como ideia dos próximos passos nossos, é estudar novos radiofármacos que estão sendo criados e também construir um novo laboratório chamado Radiolab, que é um laboratório que vai permitir, um laboratório de radiobiologia e radioquímica, que vai permitir congregar no mesmo espaço diversos pesquisadores que irão localmente criar essas novas moléculas. Estou de volta com o Dr. Vladimir Lima, e para quem acompanhou aqui o nosso papo, qual é a última mensagem que você gostaria de deixar nesse episódio? Eu acho que, apesar de parecer uma coisa redundante, mas é a questão da atenção ao tabagismo, ao do que você põe no pulmão, entendeu? Sim. Eu acho que talvez até não precise estender além do tabaco, pura e simplesmente do cigarro, mas eu acho que é muito importante você prestar atenção do que entra no teu pulmão, né? Sim. Como indivíduo e como sociedade. Garantir que o que está entrando do ar que está entrando no teu pulmão é um ar limpo, não só no seu, mas no pulmão dos seus amigos, dos seus filhos, dos seus familiares. E isso exige uma decisão, às vezes individual, né? No caso do tabaco, mas às vezes uma ação coordenada de uma sociedade inteira, se a gente pensar, por exemplo, em poluição. E na verdade seria a coisa que teria maior impacto, né? Se a gente conseguisse resolver a qualidade do ar que entra no pulmão da gente, com certeza câncer de pulmão voltaria a ser raro, como ele já foi no passado distante. Sim. Obrigado, Dr. Vladimir. Eu que te agradeço. Obrigado pelo tempo aí despendido para a gente discutir esse tema. Vamos agora para a nossa agenda de eventos em oncologia. O AC Camargo Cancer Center realiza o Next Frontiers 2026, de 23 a 25 de setembro, incluindo o segundo simpósio de ciência e inovação no formato híbrido e o segundo workshop de empreendedorismo científico, que será presencial em São Paulo. São Paulo também recebe de 29 de setembro a 1 de outubro o 13º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. De 26 a 30 de setembro, em Boston, acontece o Congresso Anual da Sociedade Americana de Radioterapia, ASTRO 2026, um dos maiores encontros mundiais da especialidade.
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica traz entre 22 e 24 de outubro o Congresso Brasileiro de Câncer de Pele em Goiânia. Madrid sediará entre 23 e 27 de outubro o Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, ESMO 2026, principal encontro europeu da área. O Rio de Janeiro recebe o Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, EMO 2026, de 28 a 31 de outubro. O Einstein Hospital Israelita realiza nos dias 29 e 30 de outubro o 8º Simpósio Internacional Einstein de Farmácia Hospitalar, Clínica Radiofarmácia, Pesquisa Clínica e Automação. De 27 a 29 de agosto, Gramado, no Rio Grande do Sul, recebe a 20ª edição do Congresso Câncer de Mama Gramado. De 4 a 6 de novembro, Madrid recebe o Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Cirúrgica, ESSO 2026. E de 5 a 7 de novembro, o Rio de Janeiro será palco do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, promovido pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, com o tema O Estado da Arte da Oncologia, Inspiração e Precisão. Chegamos ao fim desta edição do Jornalismo Oncologia. Agradeço ao Dr. Vladimir Cordeiro de Lima pela participação, a Maiara Pérez por compartilhar sua história e ao Cancetera pela contribuição ao quadro Ciência em 2 Minutos. Se você gostou deste episódio, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo. O Jornalismo Oncologia tem edições mensais, sempre reunindo notícias, entrevistas e conteúdos especiais sobre a oncologia. Os episódios completos ficam disponíveis no YouTube e no Spotify. Eu sou Moura Leite Neto, jornalista e doutor em oncologia. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.